Você já se perguntou o que realmente acontece com o seu corpo depois da morte? Não em termos espirituais ou religiosos, mas biologicamente. Quais são as transformações físicas, os processos químicos, as reações invisíveis que começam a acontecer no exato momento em que o coração para? A maioria das pessoas evita pensar nisso. Mas a verdade é que o nosso corpo entra em um processo extremamente preciso e, ao mesmo tempo, assustador. Uma sequência de eventos que parece saída de um filme de terror, mas que acontece com todos nós. Nos primeiros segundos após a morte clínica, ou seja, quando o coração para de bater e o sangue para de circular, o cérebro começa a morrer por falta de oxigênio. Mas o cérebro não desliga de uma vez. Algumas células nervosas podem continuar ativas por até 5 minutos. Há relatos, inclusive, de ondas cerebrais registradas nesse curto período, e em alguns casos, essas ondas lembram as que ocorrem durante sonhos. Seria esse o famoso filme da vida passando diante dos olhos? Ou apenas uma última tentativa desesperada do cérebro de manter a consciência? Ninguém sabe ao certo. Mas o que acontece em seguida é ainda mais impressionante. Cerca de 30 minutos depois da morte, começa a autólise, um processo onde o próprio corpo começa a se decompor. As enzimas que viviam dentro de você agora se voltam contra você. É como se seu organismo entrasse em modo de autodestruição. As células começam a se romper. O ácido que antes digeria alimentos agora digere tecidos. A pele começa a ficar pálida por causa da ausência de circulação, e manchas roxas aparecem nas regiões mais baixas do corpo. É o chamado livor mortis, ou hipóstase. Poucas horas depois, a rigidez cadavérica se instala. Entre 2 a 4 horas após a morte, os músculos enrijecem. Essa rigidez começa nos olhos e na mandíbula e vai descendo pelo corpo. O fenômeno é causado pelo acúmulo de cálcio nas fibras musculares, já que não há mais energia para bombeá-lo de volta para fora. É nesse estágio que o corpo fica rígido como uma pedra, e essa rigidez pode durar até 24 horas, dependendo da temperatura ambiente. Em locais frios, o processo é mais lento. Em locais quentes, é acelerado, e com ele, a decomposição. Após 1 ou 2 dias, o corpo começa a inchar. Isso acontece porque as bactérias intestinais entram em ação. Sem o sistema imunológico para contê-las, elas se multiplicam rapidamente, se alimentam do que encontram e liberam gases como metano, amônia e sulfeto de hidrogênio. O abdômen se expande, os olhos saltam, a língua incha. A pressão dos gases pode até fazer com que o corpo emita sons, o que gerou muitas lendas de que os mortos ainda estavam vivos. Mas não, é apenas a ciência trabalhando em silêncio e em decadência. Nos dias seguintes, moscas e insetos são atraídos pelo odor do corpo. Uma única mosca pode depositar centenas de ovos, que eclodem em poucas horas. As larvas, conhecidas como bichos da cadáver, começam a consumir os tecidos moles. Em cerca de 1 semana, o corpo pode estar praticamente irreconhecível. Em ambientes úmidos, a pele começa a se soltar em grandes pedaços. Em alguns casos, surge uma substância chamada cera adiposa, uma espécie de gordura endurecida que recobre partes do corpo e pode preservá-lo por anos, especialmente em ambientes úmidos e sem oxigênio, mas o processo não para por aí. Após semanas ou meses, dependendo das condições do local, sobram apenas os ossos. Mesmo os ossos, ao longo dos anos, começam a se decompor. Eles perdem o colágeno, se tornam quebradiços e eventualmente se desfazem por completo. Tudo que um dia foi seu corpo volta para a terra, para o ar, para a natureza. É o ciclo completo da decomposição. Um lembrete brutal e inevitável de que somos temporários.
Por mais desconfortável que esse assunto pareça, ele traz uma verdade que poucos estão dispostos a encarar. A única certeza que temos é a morte. Mas talvez, justamente por isso, a gente deva valorizar muito mais o que acontece antes dela. As escolhas que fazemos, as pessoas que amamos, as histórias que vivemos. Porque no fim das contas, a decomposição é só um processo natural. O que realmente importa é o que a gente faz enquanto ainda respira. Se esse vídeo te fez refletir, se inscreve agora no canal. Curiosamente, porque aqui a gente transforma curiosidade em conhecimento e conhecimento em novas formas de ver a vida. E se você quer saber como cientistas estão tentando atrasar ou até reverter a decomposição do corpo humano, não perca o próximo vídeo.